litisconsórcio. Observa Motauri Choquete de Souza. É a voz corrente na doutrina que a legitimidade ativa para a propositura da ação civil pública é concorrente disjuntiva. Todos os legitimados arrolados pelo artigo 5º da Lei Federal 7.347 de 85 possuem idêntica legitimidade, não havendo falar-se em subserviência ou condicionamento da ação de alguns à postura adotada por outrem. Assim, a ação pode ser proposta por qualquer dos legitimados, quer isoladamente, quer em conjunto, através da formação de litisconsórcio. A legitimidade é também disjuntiva, pois a propositura da ação por qualquer dos legitimados ativos inviabiliza o ajuizamento de nova demanda por outra das pessoas arroladas no artigo 5º da Lei 7.347 de 85, pois surgiria litispendência, com a consequente extinção do último dos processos intentados sem julgamento do mérito. Os legitimados podem, pois, propor ação civil pública isoladamente ou em litisconsórcio, admitindo-se inclusive litisconsórcio entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados. Litisconsórcio facultativo, mas unitário, porque a sentença será necessariamente igual para todos os litisconsortes. Anota Heron José de Santana que o primeiro exemplo de litisconsórcio entre o Ministério Público Federal e o Estadual de que se tem notícia ocorreu no estado de São Paulo, mais especificamente na 4ª Vara da Justiça Federal, em ação civil pública contra a antiga Cobal, hoje Conab, Interbras e União Federal, visando a impedir a comercialização do leite europeu contaminado pelo acidente radioativo de Chernobyl. Ao vetar o parágrafo único do artigo 92 do Código de Defesa do Consumidor, o presidente da República mencionou os parágrafos 4º e 5º do artigo 113 do mesmo Código que, contudo, não foram expressamente arrolados entre os dispositivos vetados, suscitando-se dúvida sobre sua vigência, resolvida afirmativamente sob o fundamento da inexistência de veto implícito. De Santana, tendo em conta que a Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, foi promulgada e publicada sem qualquer veto ao artigo 113, não há que se falar que o parágrafo 5º do artigo 5º da Lei 7.347 de 85 tenha também sido vetado a partir da simples interpretação das razões de veto do Presidente da República ao artigo 92 do CDC. A intervenção de um dos colegitimados em processo pendente constitui hipótese de litisconsórcio ulterior. Em ação civil pública ambiental, não é necessário o litisconsórcio de todos os poluidores, já que solidariamente responsáveis. Para que a sentença produza efeitos contra mais de um réu, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo, não se podendo invocar a eficácia erga omnes, a que alude o artigo 103 do Consumidor, para condenar partes que não foram citadas. Todavia, em ação proposta pelo Ministério Público para a declaração de nulidade do artigo 19 da Resolução 1980 do Conselho Monetário Nacional, o juiz Rubem Martínez Cunha rejeitou a preliminar, suscitada pelos réus, de que se tratava de litisconsórcio necessário, a exigir a presença no processo de todos os agentes atuantes do sistema financeiro da habitação, porque a sentença produziria efeito erga omnes e ultrapartes, como decorrência do sistema processual das ações coletivas. A hipótese era, certamente, de litisconsórcio facultativo unitário, mas equivocada a pretendida extensão da sentença a partes que não foram citadas, com violação dos princípios constitucionais do devido processo, da ampla defesa e do contraditório. Entretanto, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em ação civil pública para que órgão público promova a desocupação de bem público irregularmente ocupado por particulares, estes não são litisconsórcios necessários, ainda que materialmente afetados pela sentença. Em ação visando a decretação de nulidade de licença concedida pelo poder público, o poder público,
e o concessionário são litisconsortes necessários. O litisconsórcio é irrecusável. Havendo o Ministério Público de São Paulo em litisconsórcio com a Associação Ambientalista Oicos, União dos Defensores da Terra, proposto ação civil pública em face das indústrias sediadas em Cubatão, objetivando a reparação dos danos causados à Mata Atlântica e à encosta da Serra do Mar, na região de Cubatão, propugnaram duas das rés pelo desmembramento das ações, dizendo não haver autorização legal para a formação do litisconsórcio, ao que respondeu Nelson Neri Júnior, dizendo que, segundo o direito positivo em vigor, para haver litisconsórcio, basta a presença da comunhão de interesses ou conexão de causas. Não há, no direito pátrio vigente, o litisconsórcio recusável. Não cabe a qualquer das partes o direito de recusar a coligação subjetiva que foi pedida, ou com esta ulteriormente se acrescer. Cabendo o litisconsórcio e provocada for a sua constituição, será ele sempre irrecusável. O Ministério Público de São Paulo propôs ação civil pública contra a sociedade organizadora Jardim Joana d'Arc, impugnando a implantação de loteamento com lotes de extensão inferior ao mínimo legal. Constaram, entre outros pedidos, o de desfazimento do parcelamento com a restituição da gleba ao estado anterior à sua fragmentação e o de abster-se a ré de receber prestações recebidas e vincendas relativas aos contratos de alienação já celebrados. O tribunal confirmou a sentença de procedência. Um dos adquirentes, Miguel Nunes, opôs embargos declaratórios na qualidade de terceiro prejudicado, afirmando a nulidade do processo por falta de citação dos adquirentes litisconsortes necessários. O tribunal rejeitou os embargos, dizendo que, dada a impossibilidade do parcelamento, a demanda restringia-se ao autor e à empresa responsável pelo loteamento, e que os adquirentes poderiam demandar da ré os direitos decorrentes da venda ilegal dos terrenos. A hipótese, porém, era de litisconsórcio necessário e unitário, porque o pedido de desconstituição do parcelamento implicava o de desconstituição de cada uma de suas parcelas. O parcelamento não poderia ser nulo em face da ré e válido em face dos adquirentes. Haveria contradição jurídica e não apenas fática. Sem dúvida, os adquirentes lesados poderiam demandar a vendedora por perdas e danos, mas esse já seria outro direito, inconfundível com o de se manter na propriedade e na posse dos lotes adquiridos, e este é que estava em causa na ação proposta pelo Ministério Público. Foi interposto o recurso especial, que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o processo. Às razões constantes do acórdão, podemos acrescentar mais esta, a de que a sentença produz coisa julgada apenas para as partes. A sentença, mesmo a proposta em ação civil pública relativa a interesses difusos, não prejudica os direitos dos integrantes da coletividade. Portanto, todos e cada um dos adquirentes poderiam propor ação declaratória de seus direitos sobre os lotes adquiridos, sem que se lhes pudesse opor a objeção de coisa julgada, o que reforça a ideia, já exposta, da total incompatibilidade da sentença, dada ao Ministério Público e à ré, com os direitos dos adquirentes, aos quais se sonegou o direito de defesa. Esse acórdão sofreu a crítica de Inácio André de Oliveira, que invocou o princípio do acesso à ordem jurídica justa para afirmar a desnecessidade da citação dos litisconsortes, por se tratar de processo coletivo. Afirmou que somente é possível admitir a aplicação das normas de direito processual comum no âmbito do processo coletivo até o limite em que não prejudiquem a entrega célere e eficaz da prestação jurisdicional necessária à defesa dos direitos coletivos e difusos, devendo ser citados apenas os agressores diretos do interesse transindividual tutelado, uma vez que a interpretação do artigo 47 do CPC, no sentido de ser obrigatório o ingresso na lide de todos os terceiros indiretamente prejudicados pela sentença proferida nessas demandas, implicaria em inviabilizar a prestação jurisdicional célere e efetiva, consequência rechaçada pelo princípio orientador do processo civil coletivo, qual seja o princípio do acesso à ordem jurídica justa. Não há, porém, nenhum princípio do processo coletivo que se sobreponha ao do devido processo legal
para permitir que alguém seja destituído de direito seu sem ser ouvido. Não se pode distorcer o princípio do acesso à justiça, fazendo-se dizer exatamente o contrário do que ele preconiza. Nem cabe falar-se aí em colisão de princípios, porque a citação dos litisconsortes necessários é exigida por regra e não por princípio processual. Ao acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o autor opõe outro do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de instrumento e recurso de revista. 1. Nulidade processual. Ação civil pública. Litisconsórcio passivo necessário. Em se tratando de ação civil pública que visa ao reconhecimento da irregularidade de contratação de empregados públicos, sem prévia submissão a concurso, devem necessariamente integrar o polo passivo da demanda os entes públicos, ofensores dos interesses difusos defendidos, não havendo de se falar em litisconsórcio passivo necessário com os empregados que, de forma indireta, eventualmente venham a sofrer os efeitos da sentença. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Data vênia. O erro está no acórdão do Tribunal Trabalhista, ao admitir que se desconstitua a relação contratual sem a presença no processo de um dos contratantes. Saliente-se, ademais, que o litisconsórcio que o juiz pode limitar para não comprometer a rápida solução do litígio é apenas o facultativo. É certo que a aplicação do Código de Processo Civil aos processos coletivos supõe compatibilidade com o respectivo sistema, mas, no caso, não há essa incompatibilidade. Trata-se, ademais, de respeitar o princípio constitucional do devido processo. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Constituição, artigo 5º, 54. Por disposição expressa, é admissível o litisconsórcio entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos territórios. Ele pode também resultar da reunião de processos.